Ana mal podia imaginar que uma simples parada no supermercado perto da casa da sogra se transformaria no início de uma revelação chocante. Tudo começou quando ela pediu ao marido Kostya para comprar um bolo enquanto passavam por ali. Mas de repente a caixa do estabelecimento a interceptou com um segredo que a deixou paralisada. 10 minutos depois, a vida que ela pensava conhecer começou a desmoronar diante de seus olhos. Imagine a cena. Você sai do banho, envolta em uma toalha, relaxada, e encontra seu marido distante, perdido em pensamentos, o celular ainda quente na mão. Você pergunta quem ligou 1, 2 vezes, até que ele finalmente reage, mas não com uma resposta, e sim com um olhar que esconde algo. Kostya tenta disfarçar com um sorriso forçado, aquele tipo que só engana quem não o conhece de verdade. Era minha mãe, diz ele, evasivo. Ana finge acreditar, mas a desconfiança já se instala. Ela está bem, insiste enquanto observa cada detalhe do comportamento do marido, os ombros tensos, a voz sem convicção. Claro, está até animada, responde ele, como se quisesse encerrar o assunto. Mas Ana não é boba. Sabe que algo está errado. E quando ela sugere uma visita à sogra, afinal, já faz 3 meses que não a vem, Kostya se desespera. Para quê? Ela não gosta de receber pessoas, é muito trabalho para ela, argumenta, como se estivesse repetindo um script decorado. Ana, porém, não cede. Se é incômodo para ela, ficamos em um hotel. Compramos comida pronta, não vamos dar trabalho nenhum. O marido tenta de tudo para dissuadi-la, mas ela é irredutível. Até que finalmente ele se rende e começa a arrumar as malas, resmungando. No dia seguinte, o clima está pesado. Kostya acorda de mau humor, arrastando os pés, reclamando de tudo, como se a viagem fosse uma sentença. Ana, por outro lado, se esforça para deixar tudo perfeito. Prepara blinis, a sobremesa favorita da sogra, e tenta ignorar a hostilidade do marido. O que está acontecendo com você? Pergunta, exasperada, quando ele mais uma vez insiste em cancelar a visita. Kostya apenas murmura algo sobre noites mal dormidas e sai pela porta, carregando as malas com uma expressão que mistura raiva e resignação. O trajeto até a casa da sogra é longo, engarrafamentos intermináveis, mas Ana não desanima. Quando avista o supermercado perto da residência de Marina Ivanovna, seu coração acelera. Precisamos comprar algumas coisas. Um bolo, produtos que ela gosta, diz, já saindo do carro antes que o marido possa protestar. Kostya, claro, se recusa a entrar. Vá você, não aguento filas, justifica cruzando os braços. Ana não discute. Na verdade, está aliviada por ter um momento sozinha para organizar os pensamentos. Dentro do supermercado, ela escolhe cada item com cuidado, salmão defumado, os saladas que a sogra adora, presunto assado, uma garrafa do vinho preferido dela e, é claro, um bolo de veludo vermelho, o favorito. Enquanto caminha em direção ao caixa, revisa mentalmente a lista, certa de que não esqueceu nada. A fila anda rápido, o ambiente é tranquilo. Até que, no momento em que coloca a cesta na esteira, a caixa a agarra pelo pulso com uma força inesperada. Você é a Ana, não é? A nora da Marina Ivanovna? Sussurra a mulher, puxando-a para perto. Ana sente confusa, enquanto a caixa aponta discretamente para a vitrine, onde se vê o reflexo de Kostya do lado de fora, claramente impaciente. Você não deveria ter vindo, continua a mulher, baixinho, com um tom de urgência. Sua sogra, bem, ela não está sozinha como você pensa. Ana tenta se soltar, mas a caixa segura com firmeza. A primeira paixão do seu marido está de volta. Ela sumiu da cidade anos atrás, mas agora voltou. E a Marina? Bom, ela o ama como se fosse filha. Sofreu muito quando eles terminaram. A caixa faz uma pausa dramática. Olha só como ela o recebe, diz com um riso amargo, antes de fechar a caixa com uma placa de fechado, e empurrar Ana em direção à saída dos fundos. Atordoada, Ana obedece. Esgueira-se pela porta dos funcionários e contorna o prédio até avistar Kostya e sua mãe. Marina Ivanovna não parece surpresa ao vê-lo, pelo contrário, seu rosto transmite uma mistura de alívio e irritação. Eles discutem, gesticulando com veemência. A sogra agarra o filho pelo braço pela jaqueta como se quisesse impedi-lo de algo. Ana observa, o coração na garganta, até que uma terceira pessoa entra em cena. É uma mulher de aparência vulgar, saia curta demais, blusa justa demais, maquiagem exagerada, os cabelos desalinhados em um coque alto que mais parece um ninho de pássaros. Ela se aproxima do casal com um sorriso que não chega aos olhos, como se também estivesse chocada com o que vê. Marina Ivanovna tenta afastá-la, mas a mulher se joga nos braços de Kostya, que recua, visivelmente desconfortável. Ana não aguenta mais. Sai do esconderijo e com um empurrão seco descola a intrusa do marido.
A mulher perde o equilíbrio e cai sentada no chão, escandalizada. Podiam só dizer que não queriam me ver. Precisava me empurrar? Reclama, levantando-se com dificuldade antes de sair mancando, resmungando algo sobre pessoas sem educação. Ana olha para Kostya, que evita seu olhar, e para a sogra, cujo rosto agora é uma máscara de vergonha e culpa. E então ela entende, a viagem não era sobre visita. Era sobre encobrir uma verdade que agora está escancarada diante dela. Ana vira-se para a sogra, buscando respostas em seu olhar cansado. A mulher apenas balança a cabeça, como se desistisse de qualquer explicação antes mesmo de tentá-la. Kostya, eu já tinha falado para não vir hoje. Por que justamente hoje? Murmura, mais para si mesma do que para os outros. Ele, por sua vez, responde com um gesto brusco na direção da esposa, como se dissesse, pergunte a ela. Foi ela quem não aguentou ficar em casa. Ana permanece em silêncio, os olhos fixos nos dois, esperando. E as explicações não demoram a vir. Vamos subir para o apartamento. Lá eu conto tudo. A voz da sogra é firme, mas carregada de um cansaço que parece se arrastar por anos. Ela se adiantou em direção à entrada do prédio, e Ana, com um nó na garganta, seguiu seus passos. Dentro do apartamento, entre paredes que guardavam segredos há muito tempo calados, a sogra finalmente desabafou. Essa mulher, ela odeia me ver perto do meu filho. E não é de hoje. Sua voz tremia levemente, como se as palavras doessem ao saírem. Desde que Kostya era jovem, ela o perseguia. Ele bebia sim, bebia muito, e ela aparecia como uma sombra, sempre que ele caía bêbado no meu tapete. Mentia, inventava histórias sobre um amor de juventude que nunca existiu. Meu filho fugia dela e ela, como um cão de caça, não desistia. A mulher fez uma pausa, cruzando os braços como se precisasse se proteger das próprias memórias. Quando ele foi estudar fora, respirei aliviada. E quando soube que ele ia se casar, com você, aqui seus olhos se suavizaram ao olhar para Ana e foi como se um peso saísse das minhas costas. Porque essa moça, desde nova, já tinha um problema sério com a bebida. Família boa, pais que fizeram de tudo, clínicas, hipnose, até benzedeiras. Nada adiantava. Ela melhorava por um tempo, depois voltava ao mesmo lugar. Ou pior, a sogra suspirou como se revivesse aquele momento. Ontem saí do mercado e a vi na minha frente. Olá, faz tempo que não nos vemos. Ela disse, com aquele sorriso que nunca foi sincero. O Kostya está em casa? Eu já desconfiei. Liguei para ele na mesma hora, avisei para não aparecer. Porque com ela, nunca se sabe o que passa pela cabeça. Ana ouvia tudo em silêncio, sentindo um misto de piedade e alívio. Piedade por aquela mulher que nunca havia conseguido se libertar de seus próprios demônios. E alívio, porque naquele exato momento, quando a intrusa tentará abraçar Kostya, ela entenderá tudo. Não havia mais dúvidas, seu marido a amava. Sua sogra a aceitava. E aquelas sombras do passado finalmente não tinham mais poder sobre eles. O jantar daquele dia foi simples. Prepararam juntos, já que a cesta de Ana havia ficado esquecida no mercado. Mas não importava. O que importava era o sorriso da sogra, a cumplicidade entre os três, e a certeza de que daquele dia em diante, não haveria mais espaço para mentiras. Porque o amor, quando é verdadeiro, não deixa espaço para intrusos. E aquela família, agora mais unida do que nunca, era a prova disso.